Entrevista. 7h21, não perca essa hora, 7h21, e agora no Jornal da Manhã vamos falar de oportunidade de negócios. A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Paraná realiza amanhã um evento aqui em Joinville. O objetivo é falar de políticas públicas e oportunidades de negócio para empresários brasileiros junto à Alemanha. A gente conversa agora com o gerente regional da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha no Paraná, Augusto Michels, falando com o ouvinte da Jovem Pan Joinville. Bom dia, Augusto, bem-vindo. Obrigado pela sua participação, tudo bem? Olá, bom dia. É um prazer falar com o público de Joinville. Muito bem. Quais são as oportunidades que a Alemanha pode oferecer ao Brasil e, consequentemente, aos empresários catarinenses, hein, Augusto? Bom, a Alemanha tem uma agenda muito sólida, consistente no que diz respeito à transição energética. E, nesse sentido, ela entende e encara o Brasil como um parceiro estratégico no fornecimento dessa energia. E aqui eu estou falando especificamente do hidrogênio verde. Naturalmente, esse hidrogênio verde, além de ser produzido pela eletrólise, né, por meio de hidrelétricas, né, de energia que a hidrelétrica oferece, também existe o potencial brasileiro e, sobretudo, paranaense e catarinense, de produção de hidrogênio a partir de biomassa, dado o perfil agrícola, né, desses dois estados. Então, o principal destaque que eu daria nesse sentido, nas relações bilaterais entre Brasil e Alemanha, seria o Brasil como um parceiro estratégico no fornecimento de energia e, por outro lado, a Alemanha fornecendo tecnologia, know-how para construção, instalação e manutenção de unidades de produção de energia, seja plantas de produção de hidrogênio por meio do biogás, né, de biomassa, seja por meio de usinas eólicas e fazendas solares. Então, num resumo, num apanhado geral, este é o grande foco no momento da Agenda 2030 alemã, é a transição energética e o Brasil como um parceiro no fornecimento dessas energias alternativas. Augusto, cada vez mais se fala, né, na questão das práticas ESG, ambientais, sociais e de gestão, que tem tudo a ver com o que você comentou. E a gente sabe que estão cada vez mais priorizadas no mercado, né? Como é que o Brasil vem se preparando ou já está preparado nesta área, na sua opinião? Bom, aqui não sou exatamente eu quem fala, no sentido de... Eu só estou trazendo dados, né, que são reproduzidos por diferentes consultorias que pesquisam sobre o tema. Então, o Brasil não tem um nível de maturidade avançado no que diz respeito às práticas sociais, ambientais e de governança. Porém, é cada vez mais comum falar-se sobre e é mais comum ainda que as empresas adotem os critérios. Então, uma estimativa é que em pouco tempo, estou falando aqui acho que até 2030 mesmo, o Brasil atinja um ponto de inflexão no que diz respeito à adoção dessas práticas. Quer dizer, assim como no meio ambiente, né, quando a gente pensa no aquecimento global, que o mundo pode atingir um ponto de inflexão, de irrecuperabilidade, né, dos biomas, no ESG acontece o mesmo. Então vai chegar um momento em que não será mais possível abrir mão desses critérios. Então o Brasil está próximo disso. Ele está forte no que diz respeito a boas práticas de governança. As empresas cada vez mais tornam conhecidas e aplicam as suas práticas de governança, de gestão, de hierarquia, de gestões horizontalizadas, os funcionários conhecendo as suas responsabilidades, né, as lideranças bem estabelecidas, mas aí no Brasil está um pouco atrás do que diz respeito a critérios que respeitam e que priorizem os fatores ambientais e sociais também, né? Mas estamos avançando. Daria para dizer que estamos perto dos 45%, assim, de uma aplicação geral das 3 verticais, ESG. Como você bem comentou, né, Augusto, a Agenda 2030, né, tem todo ali uma questão envolvendo a educação de qualidade, igualdade de gênero e por outros temas e tudo mais. E a gente sabe também que a estratégia alemã de sustentabilidade,
que é uma discussão desde 2002, acaba sendo um modelo para o mundo de uma forma geral. Agora, trazendo um pouquinho essa questão aqui para o nosso quintal, em Santa Catarina, como é que os empresários de Santa Catarina aprendem ou têm como lição essa questão da sustentabilidade até já desenvolvida pela Alemanha, que não é um cenário novo, obviamente, né? Desde 2016 a gente tem uma estratégia mais até fortalecida. O que a gente pode buscar na Alemanha para aplicar aqui em Santa Catarina, no bom sentido da palavra, na sua avaliação, hein? Eu diria que, sobretudo, a questão da sustentabilidade, né, por meio do uso de energias alternativas, da aplicação da engenharia reversa e também das boas práticas sociais, que passam também por entender que os recursos são limitados, que as pessoas precisam lidar com esses recursos, portanto elas precisam ser educadas para isso. E para você educar pessoas nesse sentido, realmente você precisa de um aparato público-privado, né, para instruir, para permitir que as coisas sejam aplicadas. E nesse sentido, a Alemanha está bastante avançada mesmo. Se a gente pensar que a gente precisa formar cidadãos, então o aparelho de ensino alemão é muito sofisticado, é muito competente, e o alemão sempre foi muito aberto, e aqui falando na relação Brasil-Alemanha, sempre foi muito aberto a instalar, construir escolas técnicas de aplicação, um forte intercâmbio acadêmico, justamente visando ao preparo das pessoas, depois a pesquisa e a aplicação dos resultados que são obtidos em pesquisas, né? E eu entendo que a Alemanha tem grande interesse no Brasil nesse aspecto, entende que o Brasil tem ainda muitas áreas preservadas, né? Tem biomas íntegros, uma floresta diversificada, e ele consegue encarar a manutenção dessas florestas ou destas áreas, a exploração delas, mantendo-as vivas, né? A Alemanha é muito forte nisso, tem competência técnica e, sem dúvida, entende o Brasil como um laboratório e está aberta a fazer esse intercâmbio. Então, a gente tem muita empresa alemã pequena, né? Estou falando de empresas de pequeno e médio porte que vêm para cá em busca de parceiros comerciais que forneçam, por exemplo, fibras para produção de calçados, telhas, borracha reciclada para produção de asfalto. Então, assim, tem muita coisa que as indústrias alemãs podem trazer para cá num intercâmbio, e brasileiros que também podem oferecer mão de obra competente e nesse intercâmbio, né, construir boas relações e vantajosas relações comerciais, né, para os dois países. Augusto, a gente lembra que lá atrás, né, em 2015, Joinville já sediou um encontro empresarial entre Brasil e Alemanha. Como é que os alemães, né, vêm acompanhando os movimentos, né, o momento do Brasil, principalmente com esse novo governo, e o que eles priorizam, né, na sua opinião, para iniciar uma conversa de parcerias ou até de investimentos? Bom, de fato, né, em 2015 houve um encontro Brasil-Alemanha. Esse encontro econômico ele é recorrente, e em 2023 ele aconteceu novamente, foi retomado depois da pandemia, aconteceu na cidade de Belo Horizonte. Então, só isso já demonstra a importância que o Brasil tem para a Alemanha. É o principal parceiro comercial da América Latina, né, para os alemães. A mudança de governo, e eu falo aqui isento de qualquer opinião, não é o Augusto falando politicamente, é o entendimento que nós temos da Alemanha em relação ao Brasil. A Alemanha encarou essa mudança de governo um pouco mais favorável, porque entendeu que houve uma retomada do diálogo entre Brasil e Alemanha, a retomada do interesse brasileiro em receber fundos para manutenção e exploração consciente da floresta amazônica, manutenção dos recursos naturais, né? E então isso para o alemão, combinado a um estado de estabilidade, segurança jurídica, é fundamental para que os interesses alemães e os investimentos alemães voltem a acontecer no país. E quero dar o seguinte destaque: o Brasil tem em São Paulo, né,
o principal polo industrial alemão fora da Alemanha. E isso se reflete em todo o Brasil. Quando eu penso em Santa Catarina, Paraná, estados que têm uma forte colonização alemã, e penso em São Paulo como o principal polo industrial alemão fora lá da Alemanha, então eu penso em inúmeras oportunidades, porque isso se estende. Então a Alemanha volta a investir em suas fábricas, os alemães, pequeno e médio porte de empresas, voltam a olhar para o Brasil ou para a América do Sul com interesse de intercâmbio, com investimento. Então é preciso que as empresas catarinenses estejam abertas a essas oportunidades, participem de feiras, participem de congressos, né? Porque sempre neles haverá gente da Alemanha mostrando seus produtos e em busca de parceiros comerciais. E volto a dizer, a Alemanha investindo no país, em suas indústrias, nas montadoras, nas sistemistas, na indústria química, isso se reflete em todo o ecossistema, né, comercial, industrial. Então é necessário que os catarinenses, que os empresários, que as indústrias estejam atentos a esses movimentos, porque oportunidades existem, né? E acho até que essa nossa presença em Santa Catarina amanhã é mais uma pequena oportunidade de mostrar o que a Alemanha faz e espera aqui no Brasil. E Joinville tem uma relação muito forte, histórica, né, com a Alemanha. Aliás, a primeira cidade irmã de Joinville com a Alemanha já foi lá no final da década de 1970, uma cidade localizada no distrito de Hannover. Como você bem comentou, Augusto, amanhã tem esse encontro em Joinville, né? Quem pode participar? Qual a principal temática? O que temos programado para esse encontro que acontece amanhã aqui em Joinville, no Ágora Tech Park? Bom, o evento é gratuito, aberto ao público. Participam todas as empresas que entenderem que os temas são interessantes, e aqui eu estou falando da Agenda 2030 para o ESG e da Agenda Política e Econômica da Alemanha. Pessoas que trabalham ou que têm preocupação em adotar os princípios, as boas práticas de governança, de fatores sociais e de ambientais em suas empresas, podem participar. E aquelas pessoas que querem se atualizar um pouco sobre a agenda política econômica, o perfil alemão econômico do momento, estou falando aqui justamente desse período de crise, guerra na Ucrânia, né? Estou falando da crise energética que existe na Europa como um todo, de certa forma também da crise de refugiados. Eu vou mostrar para o público, nós vamos mostrar, né, o que é a agenda econômica e como que o Brasil pode se beneficiar dessa agenda, né, dessa abertura que a Alemanha tem para receber não só mão de obra qualificada, mas também energia e também investimentos brasileiros de quem queira eventualmente importar para lá. Daqui é claro, eu estou falando de bens de consumo e de matérias-primas, né, majoritariamente. Mas enfim, é aberto ao público e é gratuito. Gerente regional da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha no Paraná, Augusto Michels. Grande abraço, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar sobre esse tema e sucesso no evento. Muito obrigado, um abraço, excelente dia.